Sabe, imaginemos a compra de uma casa bem antiga. Tipo aquelas construções super claustrofóbicas. É, exato. Cheia de corredores escurinhos, portas com trancas super pesadas, sabe? Nossa, me dá agonia só de pensar num lugar assim. Pois é. E com paredes que parecem não fazer o menor sentido no meio dos cômodos. É um verdadeiro labirinto. Mas, de repente, durante uma reforma, alguém quebra uma divisória. E acha o quê? Algum tesouro escondido? Quase isso. Acha a planta arquitetônica original, escondida ali no meio da parede. Ah, uau. E, ao desenrolar esse pergaminho, o choque é imediato, porque o desenho inicial previa espaços super amplos, sem nenhuma daquelas barreiras, janelas enormes feitas para inundar tudo com luz natural. Um contraste gigante com o que a casa virou, né? Totalmente. E o que temos para explorar nessa nossa imersão de hoje é exatamente uma dessas plantas originais. Um documento que expõe como instituições inteiras se fecharam em muros que nunca deveriam ter existido. Olha, o documento que serve de base para nossa análise hoje é um texto bem incisivo, É um texto forte, né? muito forte. Foi escrito pelo presbítero Marcos Benedito e tem o título Atos 2 confronta a igreja de hoje. E o interessante é que ele não está discutindo teoria abstrata, sabe? Aham. Ele vai direto ao ponto. Exato. Ele pega o capítulo 2 do livro bíblico de Atos dos Apóstolos, que é o registro histórico do nascimento da igreja cristã, e coloca isso como um espelho mesmo, diante das instituições religiosas modernas. Então a missão aqui não é debater teologia, mas ver o padrão divino que foi perdido. Isso. A premissa fundamental do artigo é que essa planta original delineava uma comunidade que era gerada por Deus e governada ativamente pelo Espírito Santo. E o alerta do texto é bem claro, Qual seria o alerta principal? que quando se perde essa governança mais orgânica, o que sobra é apenas uma organização religiosa pesada. Uma máquina burocrática, basicamente. Perfeito, uma máquina. E, voltando para a nossa metáfora da casa, a primeira coisa que salta aos olhos quando a gente compara essa planta com o labirinto de hoje é a circulação. Como as pessoas interagem dentro desse espaço. Exatamente. Como a arquitetura social mudou. O autor dedica uma parte bem grande do texto a contrastar o que ele chama de comunhão verdadeira com algo muito mais sutil. A exclusão disfarçada, né? Isso. No modelo original, lá em Atos, a comunhão não era nada seletiva, a unidade era espiritual. Mas o texto argumenta que hoje o que vemos é uma arquitetura social toda baseada em filtros de afinidade. É como se fosse a transição de uma comunidade radical para um clube social de interesses mútuos. Clube social define bem. E o texto ilustra esse desvio usando o livro de Tiago, no capítulo 2. Tiago descreve uma cena muito gráfica. Aquela da pessoa rica entrando, né? E isso, um homem entra na reunião usando um anel de ouro, roupas luxuosas e imediatamente oferecem o melhor lugar para ele. Tapete vermelho. Praticamente. E logo em seguida entra alguém pobre, com roupas sujas, e mandam essa pessoa sentar no chão. Caramba, é uma distinção brutal. As instituições de hoje sofisticaram muito essa prática. Como assim sofisticaram? Hoje, a seleção pode não ser só pela roupa, sabe? Pode ser por status social, nível de influência, ou até por quem tem os mesmos hobbies e opiniões. O que cria um ambiente que me lembra muito a dinâmica de uma área VIP de uma balada exclusiva, sabe? Nossa, sim. Ou até mesmo um refeitório de colégio no ensino médio. Existe uma corda de veludo invisível ali. E você precisa ter o capital social certo para conseguir passar. Exato. E o autor até menciona como o apóstolo Paulo lidou com isso lá em 1 Coríntios, quando as pessoas começaram a criar facções. Dizendo tipo, eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo. Isso. Paulo chamou isso de pura carnalidade. Mas olha, parando para pensar de um ponto de vista sociológico, o ser humano é tribal, né? Com certeza, é da nossa natureza. A gente evoluiu formando pequenos grupos fechados para garantir a nossa segurança. Então, lendo essa exigência de uma comunhão totalmente aberta, sem barreiras, eu fico me perguntando, O que você pensou? será que o padrão de Atos 2 não está pedindo algo que vai contra a própria biologia humana? É sustentável exigir que uma comunidade opere contra esse instinto de formar panelinhas? Essa é uma excelente pergunta. E o autor não ignora essa dificuldade. Na verdade, é exatamente por ir contra esse instinto tribal de autopreservação que ele insiste num ponto-chave. A dependência do espírito? Exato. Ele diz que o modelo só funciona sob a direção do Espírito Santo. O texto traz uma frase muito marcante sobre isso. Qual frase? Ele diz assim: a igreja de Atos acolhia para transformar. A igreja moderna, muitas vezes, seleciona
antes mesmo de amar. Nossa, seleciona antes de amar. Isso é muito forte. E o problema sociológico e espiritual aí é profundo. Porque quando uma comunidade decide filtrar antes quem vai ter acesso àquele círculo, baseada só em afinidade natural, ela destrói a essência do modelo original. Ela perde a capacidade de transformar as pessoas. Com certeza. A unidade lá no relato de Atos existia não porque as pessoas eram todas iguaizinhas, mas porque a identidade central delas era maior que qualquer diferença de classe ou cultura. Sabe, acolher para transformar versus selecionar antes de amar, isso carrega um peso emocional gigantesco. Sem dúvida. Porque pensa bem, se a estrutura social interna está toda fragmentada nessas áreas VIPs, nessas bolhas de panelinhas, quem está de fora fica numa posição terrível. Fica tentando se encaixar a qualquer custo. Exato. E para pertencer àquele ambiente, a pessoa acaba sendo empurrada para uma única via de sobrevivência social, que é a performance. O famoso fingimento. Isso. Se o indivíduo percebe que ser sincero sobre as falhas dele, ou sobre quem ele realmente é, vai fazer com que ele seja excluído do grupo, ele veste uma máscara. É assim que um ambiente de exclusão gera o teatro religioso. E isso nos leva direto ao cerne do conflito sobre a autenticidade no texto. O artigo contrasta muito bem a vida compartilhada com a aparência com esse teatro. Como ele faz esse contraste? No relato de Atos 2, as pessoas vendiam propriedades e dividiam o valor com quem tinha necessidade, né? Era um desapego material que provava uma entrega real. Uma vulnerabilidade tremenda. A ação social destrói-se completamente. Olha, essa história de Ananias e Safira é fascinante do ponto de vista do comportamento humano. É trágica, mas muito reveladora. Sim, eles venderam uma propriedade e trouxeram só uma parte do dinheiro para a comunidade, mas afirmaram que estavam entregando tudo. E o detalhe crucial que o texto levanta é que o dinheiro era deles, né? Exato. Ninguém exigiu que eles vendessem ou que dessem todo o dinheiro. Então o crime ali não foi um roubo corporativo, uma má gestão financeira. Foi o que, na sua visão? Foi a criação de uma persona. Eles queriam aquele status social, os aplausos por serem muito generosos, mas não queriam pagar o preço real por isso. Nossa, é verdade. Lendo esse relato com as lentes de hoje, é impossível não ver um paralelo com a cultura atual das redes sociais. Totalmente. Os influenciadores digitais criando um feed perfeito. Exatamente. O cara vai lá, aluga um carro de luxo por algumas horas só para tirar foto e fingir que é milionário. Naquele contexto lá de Atos, Ananias e Safira foram os primeiros influenciadores religiosos. Eles tentaram ostentar um patrimônio espiritual falso. Uma analogia brilhante. E a tragédia que o texto relata, que culmina na morte dos dois, serve como um ponto de virada para o argumento do autor. Como ele amarra isso? O apóstolo Pedro confronta eles dizendo que eles não mentiram para os homens, mas para Deus. E a análise do presbítero Marcos extrai um princípio claríssimo disso. Ele diz: Deus não sustenta ambientes onde a aparência substitui a sinceridade. Caramba, a aparência não substitui a sinceridade? Pois é. Essa pressão moderna para performar a santidade, para parecer que tem a família perfeita, a vida resolvida, isso cria uma fachada que simplesmente esvazia a comunidade. Fica tudo oco por dentro. Fica. E o texto liga essa hipocrisia diretamente ao que ele chama de frieza. É o contraste entre o calor espiritual lá do começo e a frieza de hoje. Sabe, eu fico pensando, será que a própria instituição não tem culpa nisso? Como assim? Com esses padrões morais altíssimos e expectativas de perfeição inatingíveis, a instituição acaba empurrando as pessoas para essa hipocrisia. Se o padrão de entregar tudo vira uma régua de medição de status, é óbvio que as pessoas vão começar a fingir para não serem rebaixadas. É um paradoxo doloroso, né? O desejo de manter o grupo puro acaba fabricando uma legião de atores. Exato. E esse é um ponto de tensão crítico no artigo. A diferença entre um movimento orgânico e uma instituição engessada. O texto mostra que no movimento original de Atos, a igreja tinha um calor espiritual. O texto cita que em cada alma havia temor a Deus. Era uma igreja viva. Movida de dentro para fora. Exatamente. Mas quando isso vira uma regra institucional, imposta só para garantir pertencimento, o coração das pessoas se afasta. E aí a frieza toma conta. Vira só cumprimento de tabela. Sim. E o artigo resgata duas advertências muito duras sobre isso. A de Jesus em Mateus 24, de que o amor de muitos esfriará,
e a repreensão severa de Apocalipse 3 à igreja de Laodiceia. Aquela que é descrita como morna, certo? Isso mesmo, morna a ponto de causar repulsa, de ser vomitada. A imagem do vômito em Laodiceia é muito forte para falar sobre o repúdio à fachada. Algo morno não é refrescante nem reconfortante, é inútil. E o autor traduz isso para a nossa realidade de um jeito cirúrgico. Ele diz que a igreja de Atos queimava, enquanto a instituição moderna apenas funciona. Nossa. Apenas funciona. Isso é assustadoramente real, porque pensa numa organização hoje. Ela pode ter a melhor iluminação, as programações mais cronometradas, eventos super produzidos. As engrenagens girando perfeitamente. Isso, mas é uma máquina zumbi. Cumpre a programação, mas o coração já está distante, o que inevitavelmente levanta um dilema organizacional gigantesco. O custo dessa institucionalização toda. Justamente, se a autenticidade sumiu, se a comunidade se fragmentou em panelinhas e a vulnerabilidade virou um teatro morno, como é que essa estrutura gigante não entra em colapso da noite para o dia? Ela precisa criar mecanismos rígidos de manutenção. Exato. Uma comunidade baseada só na confiança não sobrevive sem ela. Então, a instituição cria um substituto artificial. Ela começa a erguer aquelas paredes pesadas da nossa analogia, a instalar trancas, burocracia e, pior, o arquivamento de falhas. O que nos leva aos mecanismos de controle apontados pelo texto. O autor aborda isso opondo o perdão liberado contra os corações presos. Como ele detalha isso? Ele lembra do ensino de Jesus sobre perdoar 70 vezes 7, lá no capítulo 18 de Mateus, e ele pontua que no ambiente primitivo, a vida em comunidade focava no arrependimento e na restauração das falhas. E hoje? Hoje, a observação que o artigo faz é que o cenário contemporâneo foca num sistema de arquivamento de erros. Em vez de restauração, hoje existem registros de erros, rótulos e exclusão. Sabe o que isso soa para mim? O quê? Sou exatamente como uma empresa do mundo corporativo que, ao perceber que a cultura falhou e ninguém confia mais em ninguém, decide instalar softwares de rastreio em todos os computadores. Nossa, vigiando cada passo. Sim, começam a monitorar os cliques do mouse, gravar a tela e criar relatórios gigantes sobre cada erro dos funcionários. Quando a igreja tenta controlar tudo e criar fichas de antecedentes dos erros alheios, isso não é um atestado de que ela parou de confiar que é Deus quem faz a obra? Olha, essa sua observação se conecta perfeitamente com a conclusão do autor. Ele enfatiza exatamente isso. Ele diz que quando a igreja passa a controlar tudo, ela deixa de confiar naquele que realmente edifica. Caramba! E como eles justificam tanto controle? É aí que está a ironia profunda do texto. Todo esse controle humano e policiamento é vendido pelas instituições como zelo, como uma forma de proteger a fé. Mas o autor destrói essa justificativa. O que ele argumenta? Ele diz que uma igreja que não perdoa rompe com o próprio fundamento do evangelho. O excesso de controle humano, na visão do artigo, é o sintoma mais claro da ausência do espírito. É medo, no fundo. Sim. O texto destaca que, lá em Atos 2, o crescimento era obra divina. Não tinha manipulação humana para crescer. Porque é um medo terrível da imprevisibilidade, né? Os líderes constroem essas regras engessadas, porque o caos orgânico de lidar com pessoas de verdade assusta muito. É mais fácil confiar numa regra fria do que no agir de Deus. E o texto traz uma passagem bem dura do profeta Jeremias para fechar esse raciocínio. Aquela que diz, maldito o homem que confia no homem e bendito o homem que confia no Senhor. Bem direto ao ponto. Muito. E essa substituição da dependência de Deus pelo controle é o colapso final da nossa planta original. As paredes de punição foram erguidas pelos próprios administradores, tentando segurar o teto com as próprias mãos. Bom, sintetizando todo esse cenário que o autor nos apresenta, o quadro que a gente tira de Atos 2 confronta a igreja de hoje vai muito além de um mero saudosismo. Não é só no passado era melhor. De jeito nenhum, é quase um laudo técnico apontando falhas estruturais, né? Perfeito. O contraste é absoluto. De um lado, a comunhão e a unidade. Do outro, a exclusão e as panelinhas. A verdade e a vulnerabilidade contra o fingimento. O temor e o calor espiritual contra a frieza de uma máquina moderna. E, claro, o perdão e a dependência de Deus contra a mágoa e o controle humano. É um raio-x completo. E o argumento
prova uma coisa essencial. A igreja de Atos não era perfeita por causa de pessoas perfeitas. Tinha muita gente falha lá. A diferença é que eles tinham a direção perfeita por serem conduzidos pelo Espírito Santo. Exatamente. O texto termina dando um ultimato, né? Sim, o ultimato do autor é claro. Ou a gente volta para esse modelo original, ou a gente vai continuar sustentando estruturas enormes e completamente vazias por dentro. E ele finaliza com aquele eco do livro de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Para reconhecer a diferença entre a planta original e o labirinto. E sabe, essa dualidade toda deixa uma reflexão final para quem nos ouve, expandindo um pouco o que a gente discutiu hoje. E qual seria essa reflexão? Se a comunidade original de Atos prosperou e mudou a história do mundo precisamente por ser vulnerável, orgânica, descentralizada e super focada em pessoas, será que a gente não está olhando para o lado errado? Como sim? Será que esses muros gigantes, essas hierarquias rígidas e todas essas regras de controle que a gente construiu ao longo dos séculos, usando a desculpa de proteger a fé, não são exatamente o que hoje está sufocando essa mesma fé? É uma pergunta que incomoda, mas muito necessária. Fica o convite para a gente questionar o que realmente significa ter estrutura frente à verdadeira essência. Exato. O que é que realmente mantém a casa de pé? Bom, a gente fica por aqui. Até a próxima Imersão Profunda.